Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um nessa noite. Antes de refletirmos a palavra de Deus, eu quero agradecer a cada um dos irmãos pelo evento que nós realizamos aí no sábado e hoje pela manhã, na EBF. Várias crianças que não conhecem a Jesus, que fazem parte da nossa comunidade aqui de Itapeva, estiveram aqui presentes. E Deus, com certeza, o Evangelho foi falado no coraçãozinho dessas crianças, e o Senhor usou a vida de cada um de vocês, que abençoaram, que fizeram parte desse trabalho, que doaram recurso, que doaram alimento, que doaram seu tempo. Eu quero agradecer a todos os irmãos, a todos vocês, a toda a igreja que participou aí conosco desse tempo tão abençoador que foi a nossa escola bíblica de férias. E a gente teve momentos de aprendizado, aprendendo o que a gente precisa fazer melhor nos próximos. Se Deus quiser, vamos criar uma rotina e cada ano a gente melhorar um pouco mais aí para alcançar essa cidade para Jesus. Amém? Vamos refletir na palavra de Deus. O texto é Lucas 9, do 43 ao 45. Deixa a sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós faremos a leitura da palavra do Senhor aí. Em 2007, um famoso violinista chamado Joshua Bell, ele fez uma apresentação bem inusitada. Ele tocou por quase 45 minutos em uma estação de metrô em Washington, a capital dos Estados Unidos, com seu violino que custava mais de 3 milhões de dólares. Executando peças muito complexas, como as peças de Bach. O que era esperado? Talvez aplausos, como nos grandes teatros, mas quase ninguém parou. Poucos notaram. As pessoas passavam por ele e iam embora, paravam um pouquinho, ouvia, mas parecia que era algo muito comum, algo muito normal. Muitos estavam ocupados demais, indo para o trabalho, mandando mensagens pelo celular, ou simplesmente distraídos com o movimento que estava ao redor. Ouviam uma música diferente, um som bonito, mas a vida num grande centro urbano seguia acelerada, de tal forma que mesmo se maravilhando com um belíssimo som, ninguém parava para ouvir a música. Por quê? O mesmo homem que lotava salas de concerto, que pessoas pagavam caro para um ingresso, para assistir o concerto, agora é ignorado por uma multidão. Por quê? Sabe por quê? Porque a glória estava ali, mas de uma forma inesperada, de uma forma completamente do que a multidão costumava esperar. Na correria do dia, ninguém esperava encontrar beleza no metrô. O som era sublime, mas estava fora de lugar. Desacompanhado dos refletores do palco, da formalidade dos aplausos, da venda de ingressos. E isso foi suficiente para aquele grande homem, aquele grande músico, passar desapercebido no meio da multidão. Eles ouviram, mas não prestaram atenção à música. Eles viram o homem ali, mas nem reconheceram quem estava diante deles naquela estação de metrô. Essa história é bem parecida com o texto que nós vamos ler. Parece distante, mas não está. Até nós lemos Lucas 9, do 43, a segunda parte do versículo, até o 45. Depois da glória do monte, a transfiguração, quando Jesus desce com os discípulos, enfrenta aquela questão com o menino endemoniado, o milagre que Jesus realiza ali no vale, todos estavam maravilhados com Jesus. E no auge da admiração, no meio do burburinho e do espanto, Jesus faz algo que ninguém esperava. Ele não tira um violino de 3 milhões de dólares e começa a tocar para a multidão. Mas ele fala sobre algo que significaria muito mais para todos que crescem nele. Ele retoma o discurso da cruz. Ele começa a dizer, prestem bem atenção a essas palavras. Mas ninguém parou. Os discípulos não entenderam, ficaram com medo, confusos,
não quiseram nem perguntar. A glória estava ali, mas também estava fora do lugar dos olhos humanos. O próprio Jesus impediu que eles entendessem muito bem o que estava acontecendo ali. O Filho do Homem, cheio de majestade, falava novamente de sofrimento, de entrega, de rejeição, de cruz. Era música demais para os ouvidos ocupados com tantas expectativas triunfalistas. Essa é a tensão do texto. E também pode ser a nossa tensão do nosso próprio coração. Nós vivemos em busca de glória. O ser humano é assim. Quer respostas o tempo inteiro, quer ver milagres, quer ver sinais, quer prosperidade, quer vitória, não quer passar por aperto, não quer sentir dor, não quer ter dificuldade com nada. Mas nós nos esquecemos de ouvir a voz de Cristo que insiste com mansidão e firmeza. O caminho para a glória precisa passar pela cruz. Ele nos chama a ouvir, mesmo quando nós não queremos. Ele anuncia sofrimento, mesmo quando todos esperam conquista. É como se no meio da festa ele pedisse silêncio. Acalmem-se, preste atenção. Eu vou falar de novo sobre a mensagem da cruz. E nós vamos ouvir a voz de Deus na leitura do texto. Você já deve estar com a sua Bíblia aberta. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. A partir do versículo 43. A primeira parte terminou o texto do domingo passado, mas vamos ler o comecinho de novo do 43. Todos ficaram maravilhados diante da majestade de Deus, porque Jesus tinha repreendido o demônio e os discípulos não tinham conseguido. Naquele episódio que Jesus chama de geração incrédula, né? Aí na sequência do texto, como se todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esse é a chave da pregação. A mensagem que Jesus queria que eles prestassem atenção. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. E foi-lhes encoberto para que o não compreendessem. E temiam interrogar Jesus a esse respeito. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor continua falando conosco de maneira especial a cada momento que nós paramos para ouvir a sua voz. A tua palavra, Senhor, é a verdade e eu creio que o Senhor continua presente, falando conosco cada vez que nós lemos. Desafia, Senhor, o nosso coração mais uma vez para o entendimento da tua palavra, que nós possamos encontrar refúgio no Senhor, confiança e que a nossa fé seja aumentada pela tua palavra. É o que eu te peço em nome de Cristo, seu Filho. Amém. Amém. Vamos ao primeiro ponto da pregação. O maravilhamento que distrai. Versículos 43, a segunda parte dele. A cena é intensa. O menino, momentos antes, que estava dominado por forças demoníacas, que nem os discípulos conseguiram libertá-lo, agora está curado, devolvido ao Pai, e toda a multidão se maravilhava diante da majestade de Deus. Eles acabaram de ver um espetáculo. Deus agindo no meio deles. Só Deus era capaz de dominar as forças do mal. Trata-se de um reconhecimento público, emocional, coletivo. Mas só que é nesse ponto de maior comoção que Lucas escreve algo bem surpreendente. Enquanto todos se maravilhavam de tudo que Jesus fazia, Jesus retoma uma conversa dolorosa com os seus discípulos. No meio daquele maravilhamento da multidão, a multidão nem esperava que Jesus voltasse a falar sobre a cruz.
Os discípulos não esperavam sobre isso. Aí Jesus retorna àquela conversa dolorosa que ele tinha tido há algum tempo atrás. Esse enquanto, ele muda tudo. Ele introduz uma transição abrupta, repentina, da glória de volta para a cruz. Os irmãos conseguem compreender? No meio daquele alvoroço todo, daquela cena que todo mundo estava boquiaberto, vendo os milagres que Jesus estava operando, Jesus faz uma parada brusca e volta a falar que o Filho do Homem seria entregue às mãos dos homens. Ele denuncia discretamente o risco de um tipo de maravilhamento que, longe de conduzir à fé, pode desviar os olhos do que mais importa. Esse momento revela um paradoxo profundo. O público deleitava-se na luz do sol da majestade de Jesus, enquanto ele anunciava a tempestade da cruz que estava para chegar. Ou seja, o povo está aplaudindo a glória, mas não discernindo o caminho pelo qual essa glória viria. O maravilhamento, ainda que legítimo, ele torna-se superficial quando não reconhece a cruz como parte do plano de Deus. Os discípulos talvez estavam contagiados pelo entusiasmo popular ali. Poderiam pensar que o mestre continuaria a efetuar milagres até que, enfim, talvez agora o Messias realizaria o que eles esperavam tanto dele, que era a libertação, a independência de Roma. Talvez agora a nação inteira pudesse aclamá-lo como rei. A gente tem essas expectativas, né? A gente gosta quando as coisas estão bem, quando tudo está dando certo, quando parece que tudo tá voando baixo, as coisas estão bem, a família está bem, as finanças estão em ordem, tudo está dando certo, os negócios estão avançando, Deus está abençoando, eu creio que Deus abençoa aquele que é fiel. Mas só que nesse momento de entusiasmo, de maravilhamento, a nossa acomodação, ela costuma acontecer também em não pensar sobre questões que são importantes e que fazem parte. Naquele momento, aquele maravilhamento, ele estava tirando o foco principal da missão de Jesus, que não era ser um rei político, mas era ser um libertador espiritual. Aquele que transformaria a cena, aquele que restauraria a comunhão do homem que havia sido quebrada com o seu Criador novamente. O perigo está bem aqui, substituir o discipulado pela torcida, que as coisas se deem bem. Quando o povo quer espetáculo e os discípulos desejam um Messias vitorioso, quem ouvirá a mensagem da entrega? O texto mostra como que a glória de Deus se revela de modo que parece paradoxal. Não apenas na majestade, mas na humilhação do Filho. Ou seja, o deslumbramento da multidão não é sinal de compreensão, mas é sinal de confusão. A cruz estava se aproximando, mas todos estavam distraídos com os milagres e não estavam preocupados com a missão de Jesus. Talvez você pense, mas ainda estamos no capítulo 9 de Lucas, tem tanta coisa, tanto ensino de Jesus para ser visto ainda no Evangelho, por que ele precisava falar tão cedo, de novo, sobre a cruz? Jesus precisou antecipar tanto a questão da cruz, porque os seus discípulos, assim como as multidões, estavam propensos a construir um Messias, a imagem dos seus desejos humanos, a imagem das suas expectativas. Um Messias triunfante, político, glorioso, reconhecido por todos. Está vendo como, se a gente tiver uma visão errada sobre Jesus, a gente nunca vai ter um encontro verdadeiro com Jesus? Nós precisamos ter a visão correta de quem é o Senhor Jesus. O aplauso fácil, o sucesso visível, o fervor popular corriam o risco de moldar a fé daqueles discípulos, mais pela admiração do momento em que eles estavam vivendo, do que pela compreensão do propósito eterno que Deus estava
ali para cumprir. Jesus precisava tirar da mente deles essa falsa ideia de que o reino viria pela sequência crescente de milagres e de aprovação pública. Era necessário deixá-los cientes de que o caminho da glória precisava passar primeiro pelo vale da entrega. O Cristo não seria coroado sem antes de ser crucificado. A vitória não era política, a vitória era redentora. E ela só viria por meio da dor, da humilhação, do sofrimento e da obediência de Jesus, como um cordeiro mudo entregue diante dos seus tosqueadores, à morte em que ele não abriu a sua boca. Por isso Jesus insiste desde cedo em revelar a cruz. Ele não queria deixar falhas no entendimento dos discípulos, mas ele queria que fosse parte central da missão determinada pelo Pai, que ele estava voluntariamente se entregando e obedecendo a Deus. Ele planta a semente da cruz no coração dos discípulos antes que o entusiasmo os endureça para a verdade do Evangelho. Está vendo que às vezes Deus nos faz passar por alguns momentos de crise para nós pararmos para relembrar quem verdadeiramente Ele é e qual que é o propósito dele para a nossa vida? Ele disse, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Não espere encontrar vida fácil aqui nessa terra o tempo inteiro. A palavra de Deus nos garante o suficiente. O Senhor Jesus ensinando sobre isso, ele fala, olha para os passarinhos, olha para os lírios do campo. Os passarinhos não trabalham, não plantam, e nenhum deles morre de fome. Os lírios do campo não tecem, não fiam. E nem Salomão, diante de toda a sua riqueza e glória, se vestiu tão bonito como um lírio do campo. Será que vocês não são mais importantes para mim do que uma flor que hoje cresce, amanhã murcha e cai? E Jesus puxa a orelha, né? Homens de pequena fé. Deus está cuidando das coisas dessa vida. Mas o propósito essencial do Evangelho é nos construir a ponte para nos levar a Deus pela pessoa e obra do Senhor Jesus. É restaurar a humanidade que foi caída, a comunhão que foi quebrada. O plano de redenção é um plano muito mais importante do que as coisas dessa terra. Nós podemos viver aqui quantos anos? 60, 70, 80, 90? 100 anos, alguns. 105. Esses dias morreu a bisavó da Ana Luísa, com 106 anos de idade. Mas e aí, depois disso? Será que a vida acaba? Será que perde a esperança? Será que tudo termina como a flor do campo que murcha e seca? A palavra de Deus nos garante que não. Haverá vida depois que terminar a nossa vida aqui na terra. Vida eterna para aqueles que creram em Jesus e perdição eterna para aqueles que se afastaram de Deus e caminharão eternamente na escuridão. Essa é uma crítica sutil de Lucas. É possível ficar maravilhado com Jesus e mesmo assim não escutar a mensagem de Jesus. É possível admirar a força da sua palavra, sua compaixão, seu poder e ignorar o seu chamado à cruz. O ministério de Jesus não era feito para produzir entusiasmo passageiro, mas para conduzir os homens ao arrependimento e à obediência. É isso que a palavra de Deus quer fazer conosco. A palavra de Deus não quer nos deixar maravilhados com coisas que podem acontecer aqui nessa terra, ou achar que nós somos tão bons que a gente é capaz de alcançar a salvação pelas nossas próprias forças, por coisas boas que a gente faz aqui dia após dia, por não difamar ninguém, por não prejudicar ninguém, achar que nós somos bons em nós mesmos. Ninguém é bom em si mesmo. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, nós não alcançaremos o favor de Deus. A glória não era autoglorificante. Jesus não tocava trombetas, nem fazia propaganda dos milagres gloriosos que ele estava operando ali. Ele se recolhia, se calava, continuava firme
em direção à sua missão rumo ao Calvário. Portanto, irmãos, o versículo 43b nos confronta com uma pergunta urgente. Estamos encantados com Jesus ou estamos dispostos a seguir a Jesus de verdade? E aí, irmãos? Vocês estão encantados com Jesus ou estão dispostos a tomar cada dia a sua cruz, a negar-se a si mesmo e a seguir em frente até o dia que nós seremos glorificados? O maravilhamento pode emocionar, mas só a escuta obediente transforma a nossa vida. Cuidado com o tipo de espiritualidade que ama o poder, mas rejeita a cruz. Cuidado com os aplausos que silenciam a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos convida a ouvir, mesmo quando nós não entendemos, a confiar, mesmo quando a cruz parece confusa, a segui-lo, mesmo quando o caminho parece estreito, apertado e difícil de prosseguir. Ele nos chama para além do encantamento superficial, para uma fé que persevera quando os aplausos cessam, quando a glória dá lugar à entrega, quando tudo parece estar dando errado para nós, quando as lutas vêm, quando as dificuldades parecem se agigantar, quando tudo parece estar perdido. O verdadeiro discipulado, isto é, seguir a Jesus de verdade, começa quando paramos de apenas admirar a distância e começamos a obedecer a palavra de Deus de perto. Porque é na obediência silenciosa e não no entusiasmo passageiro que a cruz vai revelar a verdadeira glória do Evangelho ao nosso coração. Talvez você esteja encantado com Jesus, com a sua sabedoria, com seus feitos, com a esperança que Ele oferece. Mas a pergunta é, você tem ouvido de verdade o que Jesus está dizendo domingo após domingo, através da pregação do Evangelho de Lucas? Porque seguir a Cristo exige muito mais do que admiração. Exige escuta atenta, sensível, constante. Isso muitas vezes significa calar o barulho dos nossos pensamentos triunfalistas, das nossas expectativas religiosas, da nossa pressa em ver as coisas acontecer. Mas exige fé e obediência, dia após dia, à palavra do Senhor. A multidão se maravilha, mas Jesus chama os discípulos para escutar. No versículo seguinte, ele não realiza outro milagre. Ele fala. E fala sobre a cruz. Isso vai nos levar ao segundo movimento do texto. O silêncio que adverte. Porque se encantar com o milagre é fácil. O difícil é ouvir a cruz. Entendê-la mais ainda. Mas exatamente esse chamado que Jesus faz. Prestem bem atenção a essas palavras. E agora ele não quer aplausos. Ele quer a atenção dos seus discípulos. O que Jesus está dizendo aí no versículo 44? Que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Não era uma invenção de última hora, nem uma tragédia inesperada. Mesmo que os discípulos não quisessem trazer aquela memória do servo sofredor de Isaías para aquele momento de glória que eles estavam vendo, eles queriam afastar Jesus do servo sofredor, mas era impossível que isso acontecesse. É a consumação do que a lei e os profetas anunciaram desde o início. Desde o momento em que o primeiro casal pecou e recebeu o castigo de morte, Deus prometeu redenção por meio da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. A esperança da salvação sempre esteve ligada ao sofrimento de um justo em favor dos culpados. A gente vê isso acontecendo lá na queda, no momento da queda, em que Adão e Eva estavam nus, em pecado, reconhecendo a fragilidade do seu pecado, e Deus sacrifica um animal para tirar a pele e vestir o primeiro casal. Naquele primeiro momento, alguém estava pagando o preço por causa do pecado de outro. Um animal precisou morrer
para que o primeiro casal fosse vestido ali. E essa ideia da substituição, ela continua por todo o Antigo Testamento, até chegar no Cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo, o próprio Deus que se encarnou, se faz homem e se dá em nosso lugar naquela cruz. A lei, especialmente nos sacrifícios levíticos, apontava para um substituto inocente que morreria no lugar do culpado. E todo ano, no dia da expiação, sempre era assim, o inocente pagando o preço por causa de um culpado. Uma morte vicária, com sangue derramado para a expiação do pecado. Os profetas reforçaram essa mensagem. Isaías descreve o servo sofredor como aquele que seria transpassado pelas nossas transgressões e levado como cordeiro ao matadouro. Isaías 53, versos 5 e 7. Daniel fala do ungido que será morto e já não estará, quando escreve em Daniel 9:26. A palavra de Deus diz o seguinte: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Zacarias profetiza em Zacarias 12:10, dizendo: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aqueles a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, a cruz não era uma contradição da glória messiânica, ela era o caminho determinado por Deus para que a glória fosse plenamente alcançada para aqueles que crescem em Jesus. É por isso que Jesus, com urgência e solenidade, ele diz aos discípulos, no versículo 44, presta atenção a essas palavras. Essa expressão grega aí carrega o peso de um imperativo. Depositem-nas na mente, guarda isso no coração, não deixa passar isso que eu estou dizendo para vocês agora. Grava isso que eu estou dizendo. Mas o que ele diz a seguir é chocante. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Esse título, Filho do Homem, que é tomado de Daniel 7, carrega conotações de glória, soberania e domínio eterno. No entanto, esse mesmo Filho do Homem será entregue. Um termo que remete à traição, à vulnerabilidade, sofrimento, mas também a uma ação voluntária de Jesus, como escreveu Paulo em Filipenses 2, versículo 8, que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. A entrega do Filho, do homem, não é apenas resultado da maldade humana, é fruto da amorosa obediência de Cristo à vontade do Pai. Ele não foi vencido, ele não foi conduzido à cruz, ele não corrigiu um plano que não deu certo, ele se entregou voluntariamente porque ele quis. É a glória se esvaziando voluntariamente para que a redenção acontecesse e nós pudéssemos de novo termos acesso a Deus. É aqui que está o cerne do Evangelho. A cruz não é um acidente, a cruz é um propósito. A retomada de Jesus ao caminho da cruz é mais curta, mais misteriosa aqui do que anterior, quando ele falou antes, no versículo 22 lá, né, quando ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O que aumenta a perplexidade dos discípulos, porque agora é curto. Ele olha e diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles ouvem e não entendem nada. Não compreendem. Tem razão de serem incluídos na multidão, quando no versículo 41, Jesus os repreende dizendo, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão continuar sofrendo desse jeito? E isso é ainda mais grave, quando notamos que essa incredulidade não era por falta de informação, mas por recusa interna.
Eles sabiam que o Messias precisaria passar por isso, mas eles não queriam. Conseguem, irmãos, compreender o que um desejo do coração faz com a realidade das coisas? Eu não querer sair daquele momento de glória, de maravilhamento, para viver o que precisa ser vivido na sequência, é ignorar um plano, um projeto que Deus já tinha estabelecido antes. A ideia de um Messias sofredor, traído, rejeitado, entregando-se à morte era ofensiva demais para se encaixar na expectativa vitoriosa que eles tinham ali, né? Eles queriam a glória de Daniel 7, mas não conseguiam aceitar o sofrimento de Isaías 53. O trono de Davi ocupava tanto a mente dos discípulos que eles não conseguiam enxergar a cruz, que estava muito próxima de chegar. E isso nos expõe. Quantas vezes o nosso coração vive cheio dessas expectativas triunfalistas? Vitória, honra, aceitação. Enquanto o chamado de Jesus continua sendo o mesmo: seguir o Cordeiro pela estrada do Calvário. Renuncie-se, negue-se a si mesmo. Negue o teu coração pecador. Dá o braço a torcer, que não é você que é capaz de fazer alguma coisa. Que você precisa de Jesus. Jesus não está apenas alertando sobre o que vai acontecer com ele. Ele está revelando o tipo de discipulado que ele exige dos seus seguidores. Um discipulado que escuta, mesmo quando não entende. Que caminha, mesmo quando tem sombras da cruz chegando pela frente. Que confia, mesmo quando o plano de Deus parece passar pela mão de homens maus. Esse silêncio dos discípulos, que não perguntam, que não reagem, que não compreendem, é um aviso para nós hoje. Um aviso de que é possível ouvir a palavra de Deus domingo após domingo, e mesmo assim, ficar fechado nas suas próprias ideias religiosas. Um aviso de que o coração pode estar cheio de sonhos humanos e que não tem espaço para o agir de Deus na sua vida. Lembrando que o Evangelho pode fazer duas coisas. Ou ele pode quebrantar o coração e aproximar a pessoa de Deus e trazer fé salvadora no coração, ou ele pode endurecer o coração de tal forma que a pessoa vai passar cada vez mais a rejeitar o Senhor Jesus. Portanto, ninguém vai ter dúvidas de chegar diante de Deus e dizer: eu não ouvi. O Evangelho não foi pregado a mim. Aquela igreja que eu frequentava não pregava o Evangelho, só pregava coisas boas para a vida. Eu serei cobrado da palavra que eu prego aqui nesse púlpito domingo após domingo. Mas vocês também serão cobrados de ouvir a palavra de Deus que está sendo exposta domingo após domingo. Como pastor, então, e como igreja, nós somos chamados a pregar um Cristo verdadeiro, real, glorificado, mas que primeiro foi crucificado. Mesmo que isso vá contra as expectativas, contra a cultura religiosa ao nosso redor. Quanta gente que diz que é crente, mas vive uma vida completamente distante do Evangelho. Que convive com a gente dia após dia. Que defende tantas heresias e tantas mentiras que a palavra de Deus nos ensina. A cruz não era uma surpresa. Ela era nenhuma remediação para algo que não deu certo. Mas ela estava planejada antes da fundação do mundo. Como diz a palavra de Deus, 1 Pedro 1, 19 e 20. A palavra de Deus diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor a vocês. A palavra de Deus afirma com clareza que a cruz foi um plano eterno de Deus e não uma adaptação diante do fracasso humano. Nós pregamos um Cristo crucificado, porque essa sempre foi a sabedoria de Deus para salvar. Conforme 1 Coríntios 1, 23 e 24, que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados,
tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. A cruz é o centro da nossa fé. E o convite de Jesus continua ecoando. Preste atenção a essas palavras. Mas o que acontece quando nós ouvimos e ainda não compreendemos? Quando o plano de Deus entra em conflito direto com as nossas expectativas e preferências pessoais, muitas vezes o resultado não é fé, mas é confusão. E quando a confusão impera, o resultado é o silêncio. É o que aconteceu no versículo seguinte, que a gente vê que os discípulos não entenderam e ficaram com medo de perguntar. Esse silêncio aí, denso, pesado, cheio de incerteza, nos introduz ao último ponto da pregação. No versículo 45, o mistério que se cala. Então vamos lá. O mistério que se cala. O Evangelho de Lucas deixa claro, os discípulos não entenderam nada do que Jesus estava dizendo para eles ali. E isso era proposital. O texto diz que isso foi encoberto a eles. Essa incapacidade de entender não era apenas intelectual, mas era espiritual. Havia algo muito mais profundo em jogo. Além da incapacidade natural dos discípulos, havia também um agir de Deus. Deus, em sua providência, reteve deles o pleno entendimento da cruz naquele momento. Talvez porque ainda não estivessem preparados para suportar o tamanho daquela revelação. Foi o que Jesus disse a eles em João 16, versículo 12. Quando o próprio Cristo olha para eles e diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar isso agora. A cegueira deles fazia parte da oposição das forças do mal. A primeira voz que tenta calar Jesus depois da transfiguração era a voz do mal na vida daquela criança que estava endemoniada. O papel de Satanás é tentar cegar o nosso entendimento. O pecado quer criar uma cortina de fumaça na nossa frente, para que a gente não enxergue a glória do Evangelho. Seja como for, o texto é claro, eles não entenderam. E acima de tudo, eles temiam perguntar. Esse temor vai além da ignorância, eles mostram o conflito entre o que eles esperavam e o que Jesus dizia. Eles esperavam um Messias triunfante, não um que seria entregue nas mãos dos homens. O problema não era a complexidade da mensagem, mas a dificuldade do coração deles em aceitar a verdade. É isso que o pecado faz. A palavra de Deus diz que enquanto o Espírito Santo não coloca fé nos nossos corações, nós estamos como mortos, caminhando, com os olhos tampados, com o ouvido fechado. A mensagem do Evangelho, dia após dia, está entrando no coração, mas o que o morto pode fazer quando alguém está dando instruções para ele? Até o momento que o Espírito Santo vem e tira a venda dos olhos, tira o tampão dos ouvidos. E aquela mensagem que antes parecia um absurdo, agora cai que nem uma bomba no coração. O desespero é tão grande que ele se volta para a cruz. Aí que acontece a conversão. Ele está caminhando para o inferno. A partir do momento que o Espírito Santo tira as vendas dos olhos, ele muda de direção e volta a caminhar. Quem faz isso? Essa é a obra do Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo no nosso coração. E quantas vezes nós nos calamos diante da cruz, não por reverência, mas por resistência? O maior obstáculo ao entendimento da cruz não é a falta de informação, mas é a dureza do coração. Assim como os discípulos, nós também somos tentados a rebaixar o Evangelho ao nível dos nossos sonhos e desejos. E quando ele desafia as nossas ambições, quando ele confronta o nosso pecado, quando ele nos tira da zona do conforto, a gente prefere o silêncio do que se submeter ao Evangelho de Cristo. O silêncio dos discípulos, irmãos, serve para nós como um espelho. Em vez de julgá-los, nós devemos nos perguntar: quantas vezes também evitamos confrontar as palavras de Jesus
Porque nós não queremos o tipo de salvação que ele oferece. Uma salvação que exige arrependimento, humildade, rendição, negar-se a si mesmo. Glória só depois que passar pela cruz. Esse evangelho é muito duro, é muito difícil. Eu prefiro um evangelho que garante a conta gorda e casa própria, e carrão do ano de luxo, e picanha todo dia no almoço. Esse evangelho é melhor. Um bom momento para refletirmos sobre onde a nossa vida está. Nós precisamos de uma ação imediata do Espírito Santo para nos fazer voltar para a cruz e enxergar o verdadeiro evangelho de Cristo. Pode ser na nossa tendência de querer controlar tudo, quando nós deveríamos aprender a cair de joelhos aos pés de Jesus e confiar que Ele é a resposta para a nossa vida. Pode ser na maneira como lidamos com o sofrimento. A gente tenta evitá-lo a qualquer custo, em vez de reconhecê-lo com fé, que o Senhor está cuidando da nossa vida, mesmo em momento de sofrimento e de aperto. Pode ser na busca por aprovação e aplausos. Quem não gosta de ser reconhecido? Todo mundo gosta de ganhar tapinha nas costas o tempo inteiro. Quando o que a gente deveria realmente era buscar intimidade com Deus, mesmo quando ninguém está vendo nada do que a gente tem feito. Ou talvez seja na nossa resistência a perdoar, a servir em silêncio, a renunciar por amor. Pode ser até quando somos ingratos diante de tudo o que Deus tem feito a nós e através de nós. Só o Espírito Santo pode quebrar as barreiras do nosso orgulho e da nossa autojustiça, para que Ele cresça e nós diminuamos. Só Ele pode nos dar coragem para dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu me rendo, porque eu confio no Senhor. Que essa passagem nos leve a orar com sinceridade. Jesus, desfaz o meu silêncio orgulhoso, cala a minha resistência, abre meus ouvidos para ouvir a tua voz e seguir ao Senhor de verdade. Porque a verdadeira transformação não acontece quando tudo faz sentido, mas quando confiamos mesmo sem entender nada. Isso é fé. A fé não é conhecer todos os passos do caminho. A fé é se entregar mesmo quando você não sabe o que vem pela frente. Mas você confia, você está caminhando nos braços do Pai e Ele vai te levar para um lugar seguro. É um mistério, sim, mas não um mistério inacessível. Em Cristo o véu foi rasgado. E mesmo que ainda não compreendamos tudo, nós somos chamados a confiar, a seguir e a ouvir com esperança. Porque é justamente nesse caminho de entrega que a verdadeira glória nos espera. E é ela que nós devemos desejar mais do que tudo nessa vida. É a esperança que Paulo tinha quando ele disse em 2 Coríntios 4, 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, mas aquelas que a gente não vê ainda são eternas, vão durar para sempre. Essa é a glória que nos espera, é receber muito mais do que a gente pode imaginar. Irmãos, peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente para ver a cruz com os olhos certos. Não como derrota, mas como vitória. Não como escândalo, mas como glória. Que Ele aqueça o seu coração para desejar mais a obediência do que os aplausos, mais a fidelidade do que a fama, mais o Cristo crucificado do que um Messias moldado às nossas expectativas humanas. Porque é nesse caminho de rendição e confiança que nós vamos experimentar a verdadeira transformação que o Evangelho faz na nossa vida. Talvez a grande pergunta que o texto nos deixa hoje seja a mesma que ecoava naquela estação de metrô em Washington. Nós estamos ouvindo? A música está tocando.
Será que a gente está ouvindo? Será que a mensagem está chegando no coração? Ou será que a gente está passando para lá e para cá preocupado com tanta futilidade e deixando a palavra de Deus escapar, como aquela bela música aos ouvidos de quem estava naquela estação de metrô naquele dia? A glória estava lá, a glória está aqui, mas de forma inesperada. Joshua Bell tocava com maestria, mas poucos paravam para ouvir. As pessoas estavam apressadas, distraídas, maravilhadas com 1000 outras coisas e perderam algo muito precioso. É o que vai acontecer no último dia. Ao ponto de alguns falar, mas Senhor, eu fiz tanta coisa em seu nome aí. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Do mesmo jeito, a cruz de Cristo continua soando. Mas será que estamos ouvindo com atenção? Será que temos parado para escutar a voz de Jesus quando Ele nos chama a segui-lo, mesmo quando nós não entendemos tudo? Lucas nos ensina que seguir Jesus não é viver de experiências deslumbrantes, mas de confiança obediente. Que nem todo maravilhamento é sinal de fé verdadeira. E que a cruz não foi um acidente no caminho da glória. Ela é o caminho para a glória. Por isso, peça ao Espírito Santo que abra os seus ouvidos espirituais, para que você não apenas admire Jesus, mas que você continue seguindo a Jesus de verdade. Então, irmãos, ouça, mesmo quando você não entender tudo. Confie, mesmo quando doer. Obedeça, mesmo quando está sendo difícil. E que o Senhor nos livre de uma fé que só aplaude e nos conceda um coração que carrega a cada dia a sua cruz e siga Jesus. Porque a verdadeira glória não está nos aplausos das multidões, mas na rendição silenciosa ao Filho do Homem, que a si mesmo se entregou naquela cruz por nós. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Logo após nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor e o nosso culto estará encerrado. Senhor nosso Deus,